Olha, eu sei que esse vídeo aqui vai receber muitas críticas, muitas pessoas podem não gostar do que eu vou falar nesse vídeo, mas eu preciso falar o conteúdo desse vídeo. Eu preciso dizer para vocês algumas coisas que a gente tem recebido aqui na Triad Finance, na consultoria financeira, pessoas que nos procuram para fazer investimento. Não invista em criptomoedas, mas calma. Não invista em criptomoedas antes de você entender os motivos que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 3 motivos do porquê você não deve investir em criptomoedas, ou pelo menos não deve, por enquanto, investir em criptomoedas. Tenha calma, entenda os motivos, fica até o final, você vai entender. Comenta aqui pra mim se você investe em criptomoedas, pra eu saber se a galera que segue aqui o canal, ou se você é novo aqui no canal, né, já se inscreve também, deixa um comentário, coloca aqui pra mim, você investe em criptomoedas? Você já ganhou dinheiro investindo em criptomoedas? Já teve uma boa rentabilidade? Nós recebemos todas as semanas, aqui na Triad Finance, algumas dezenas de pessoas nos procurando pra fazer consultoria de investimento. Afinal de contas, é o nosso negócio aqui na Triad Finance, fazer consultoria de investimento. E olha, de cada 10 pessoas que a gente recebe, pelo menos 7, um índice muito grande, né? 70% já investiu em criptomoedas. Já colocou seu dinheiro em criptomoedas. Bom, as criptomoedas, elas são muito novas, né? Para você ter uma noção, o Bitcoin, ele foi criado no dia 31 de outubro de 2008, né? Então, digamos que ele tem aí 15 anos mais ou menos o Bitcoin, né? 15 anos que existe o Bitcoin, né? Só para você ter uma noção de comparação, as ações, bolsa de valores, foram criadas ali a partir do século 16. Cara, século 16. Há muitos e muitos anos atrás existem já as ações. Segundo a Receita Federal, em 2022, cerca de 2 milhões de pessoas declararam, né, seus investimentos em criptomoedas. Oficialmente, o número que nós temos no Brasil é que existem aí 2 milhões de investidores em criptomoedas. Só que existem alguns dados paralelos, né, dados que não tem como confirmar se isso é real ou não, que colocam um dado aí, colocam um valor na casa dos 7 a 10 milhões de pessoas que já investem em criptomoedas. Eu posso te falar um negócio? Eu não duvido disso. Por quê? Porque sempre que algum familiar meu, por exemplo, tio, tia, primo, vem falar sobre investimentos comigo, fala sobre criptomoedas. E, como eu disse no início do vídeo, 70% das pessoas que nós atendemos aqui na Triad Finance já teve contato, já investiu ou investe em criptomoedas. Então eu não duvido que esse número chegue aí a 10 milhões de pessoas. Só que quando a gente vai olhar investimento em ações, por exemplo, a Bolsa de Valores registra aí um número de 5 milhões de investidores, né, de ações. Então é um número muito baixo se a gente for comparar com o número de pessoas que investem em criptomoedas. A primeira bolsa brasileira, a primeira bolsa de valores brasileira foi criada em 1817 lá em Salvador. Então, desde quando foi criada até hoje, a gente tem apenas 5 milhões de investidores. Já criptomoedas, que tem aí 15 anos, a gente tem, né, oficialmente 2 milhões, então só o oficial já é um número gigantesco, né, se a gente for comparar por tempo de existência, só que esses dados que não são oficiais, que nos apontam aí mais de 10 milhões de pessoas, é o dobro de pessoas que investem em ações. Então assim, é algo muito novo, né, é algo muito recente, que tem o poder através das propagandas, e eu tive a oportunidade, né, de trabalhar numa empresa, eu trabalhei na Empíricos por 6 anos. Eu sei que a Empíricos é uma das empresas que mais fazem propagandas de criptomoedas, vendendo esse sonho de rentabilidade muito rápida, muito fácil, de uma moeda que estoura e que ganha muito dinheiro. E as pessoas, elas são cativadas, elas são dragadas por essa promessa de dinheiro muito fácil e muito rápido. Isso é um risco, isso é um perigo, né? E aí, a minha ideia com esse vídeo aqui, a minha ideia com esse tema é falar para você que, não invista em criptomoedas se você não tem acesso, se você nunca investiu em pelo menos alguns investimentos tradicionais. Quais são os investimentos tradicionais, né? O que existe de tradicional? Cara, Tesouro Direto. Primeiro lugar, Tesouro Direto. Tesouro Direto, você tem ali alguns títulos, Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, o Renda+, títulos conservadores. Tesouro Selic, por exemplo, rentabilidade diária, liquidez diária, te oferece a possibilidade de sacar todos os dias, já rende o dobro da poupança e você pode sacar a qualquer momento e é considerado o investimento mais seguro de todos. Você não tem ali muito risco com aquele investimento. Tem ali o Tesouro Pré-fixado, o risco de mercado, mas você vai gerenciando isso numa carteira de investimento, mas o Tesouro Selic, por exemplo, já te dá aí essa possibilidade de ganhar, né, mais do que a poupança num investimento seguro. Mas tem também a renda fixa privada, né? O famoso CDB, LCI, LCA, LC. Para quem gosta desse tipo de investimento, é um investimento que traz um retorno, uma rentabilidade
relevante para o investidor. Muitas instituições oferecem aí CDB com liquidez diária, por exemplo, o Banco Sofisa, o CDB com liquidez diária dele oferece 110% de rentabilidade. É muita coisa, né? Então, se você não teve acesso a esse tipo de investimento tradicional, cara, não invista em criptomoedas, porque você investir em criptomoedas sem passar por esses investimentos tradicionais, você está passando uma fase muito importante da sua trajetória como investidor, como uma investidora. Tem também aqui fundos imobiliários, né? Poxa, o Brasil, ele tem essa cultura de investir em imóveis. Eu converso com muitas pessoas também que falam, eu tô com uma grana aqui, eu pensei em comprar um imóvel. Investe através dos fundos imobiliários, sabe? São ativos reais que você se torna dono de shoppings, galpões logísticos, te paga uma rentabilidade mensal. Então, passa pelo processo, é importante você passar pelo processo. E claro, a gente não pode esquecer das ações, sabe? Investir em ações, você se torna sócio, dono das grandes empresas, das maiores empresas que existem no Brasil. Até as ações de empresas pequenas, que são as famosas small caps, já são empresas grandes, né? Parece até contraditório falar empresa pequena, empresa grande, mas é pequena quando a gente compara com uma Petrobras, com uma WEG da vida, né? Só que em comparação com o mercado, já são empresas relevantes, que têm um faturamento relevante, né? Então assim, não sai de um degrau aqui de renda fixa, tesouro direto ou de uma poupança e vai direto para as criptomoedas, porque elas você vai se decepcionar em algum momento nessa trajetória. E aí tem um terceiro ponto muito importante, né? Então só recapitulando aqui. Primeiro ponto, é muito novo esse tipo de investimento, foi criado há pouco tempo. Como que você vai investir em algo que foi criado há tão pouco tempo, 15 anos, em relação a um que foi criado no século XVI, sabe? Eu converso com pessoas aqui que eu falo para pessoa, no que você investe hoje? Aí, pessoal, eu tenho Bitcoin, eu tenho Ethereum, eu tenho Litecoin, eu tenho Dogecoin, eu tenho um monte de coin aqui. Você já investiu em ações? Não. Poxa, você nunca investiu em algo que existe desde o século XVI, né? Então, alguns séculos, e você já investiu em algo que existe em 15 anos, sabe? E aí a gente entra nas questões técnicas. Presta atenção, questões técnicas, né? Bom, na minha opinião, criptomoeda não é investimento. Criptomoeda não é investimento. Como eu falei no início do vídeo, vai vir um monte de gente assistir o vídeo aqui se contrapondo. Pode se contrapor, coloca aí no comentário quais são as suas opiniões. Sempre lembrando que a gente deve sempre refutar os argumentos, né? Não a pessoa. Porque tem gente que comenta aqui, mais um vendedorzinho de curso. Cara, bora refutar nos argumentos, tá? Não a pessoa, tá certo? Criptomoedas não é investimento e ponto. Por que não é investimento? Criptomoeda gera um fluxo de caixa, sabe? Como os dividendos, como o juros sobre capital próprio, como provento. Não tem qual que é o valor que a criptomoeda gera? Fala, aponta para mim, qual que é o valor que ela gera? Não gera. Não tem geração de valor na criptomoeda. A criptomoeda ela não tem valor intrínseco. O valor de uma criptomoeda é puramente especulativo e depende inteiramente da oferta e demanda. Elon Musk entra lá no Twitter, publica lá, vou comprar Bitcoin, o Bitcoin sobe. Publica lá, vou vender Bitcoin, o Bitcoin cai. É puramente especulativo. Então assim, criptomoeda não é um investimento. Não tem fluxo de caixa, não tem valor intrínseco. A gente não consegue analisar, quanto que vai gerar de caixa daqui a 10 anos. Não existe essa informação, não tem como a gente fazer essa análise. Então, criptomoeda não é investimento, tá certo? Outra coisa, são ultra arriscadas, né? Como eu acabei de falar para você, o Elon Musk faz um tweet, pronto. Tem um movimento ali, né? Muitas pessoas que influenciam. A gente viu diversos casos aí da Binance, né? A maior corretora de criptomoedas do mundo, e muitos casos, né? FTX, recentemente, de pessoas que usaram as criptomoedas como uma forma de roubar dinheiro, de fazer falcatrua, né? Então, são ultra arriscadas. E assim, o pior de tudo, na minha opinião, é tudo muito escondido, cara. Quem é esse tal de Satoshi? Quem que criou esse negócio? Por que criou? Com qual intenção? Com qual... mas descentralizado. Cara, não é descentralizado. As criptomoedas é deflacionário, porque tem um limite de emissão e não sei o que lá. Há 2 anos atrás a gente passou por um boom de inflação no mundo, que tem os efeitos até hoje. As criptomoedas derreteram. Assim como as ações de empresas de crescimento. Então, assim, não faz sentido você investir em criptomoedas sem antes você passar por investimentos tradicionais. E aqui tem um alerta, pessoal, muito importante. Eu não tô falando de utilizar as criptomoedas como uma moeda de troca. Eu tô falando de utilizar as criptomoedas como um investimento. Porque tem muita gente que fala para mim, poxa, mas um dia você vai poder comprar com criptomoeda. Pô, se um dia isso acontecer, se eu subir aqui na padaria do Mauro e conseguir comprar pão com criptomoeda, se um dia isso acontecer, aconteceu. Vamos utilizar a moeda de troca. Hoje, a moeda de troca que a gente utiliza é o real. Ponto. Agora, como investimento, não faz o menor
sentido. Não faz o menor sentido você utilizar as criptomoedas como um investimento sem antes ter passado pelos investimentos tradicionais. Ah, Danilo, mas eu não posso ter nenhum por cento do meu portfólio em criptomoedas? Cara, se for muito do seu perfil, tenha lá 1% do portfólio em criptomoedas, mas tenha ações, tenha renda fixa, tenha fundos imobiliários, opções. Galera, opções. Você consegue ótimas rentabilidades operando o mercado de opções sem esse negócio de dinheiro fácil e rápido. E é um mercado muito mais antigo do que as criptomoedas. E que te oferece robustez, liquidez, garantia pela B3. Então assim, cara, não invista em criptomoedas sem antes passar pelos mercados tradicionais. Beleza? Esse é o recado desse vídeo. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui pra mim nos comentários. Você acha que a pessoa tem que investir em criptomoedas? Eu recebo muitas pessoas aqui toda semana falando sobre isso e, cara, é inacreditável o nível das pessoas. Não manjam nada de investimento e tem lá investimento em criptomoedas. Por quê? Nubank, Mercado Pago, PicPay, esse monte de bancos digitais e instituições de pagamento criaram as próprias moedas digitais, porque você compra criptomoeda pelo Nubank, você não pode nem transferir para uma outra exchange, né, para uma outra corretora. Eles criam a própria moeda deles lá, as pessoas estão comprando a rodo aquilo, nem sabem o que é isso. Muito triste essa realidade. Tá? Então, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários, né, pra mim, o que você acha disso tudo? Você acha que as pessoas devem ou não investir em criptomoedas sem antes ter investido ali nos investimentos tradicionais? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau.